Fala, meus fraterneiros, beleza? Olha essa questão inédita aqui do estratégia que eu peguei. Olha que legal. Considere a seguinte figura. Um primeiro soldado parte do ponto A em direção a C e um segundo soldado parte do ponto B em direção também a C. Há uma velocidade constante de 8 km por hora. Sabendo que ambos os soldados partem na mesma hora, determine a velocidade média do primeiro soldado para que os dois cheguem no mesmo horário. O que acontece aqui, galera? Vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui a velocidade, certo? Eu tenho a velocidade do soldado B, que é 8 km por hora, tá certo? Preciso saber a do soldado A. Então, o que acontece? Eu vou aqui agora nomear os meus nomes, os meus soldados, para ficar mais fácil, certo? Então, eu vou chamar aqui. Primeiro soldado eu vou chamar de André. Segundo soldado eu vou chamar de Bruno. André saiu aqui, olha, do ponto A até o ponto C, tá certo? A uma velocidade que eu quero saber. Não sei. Bruno também saiu aqui, ó, do ponto A até o ponto C a uma velocidade que eu sei. 8 km por hora. Certo? Então vamos lá. Sabendo que ambos os soldados partem da mesma hora, determine a velocidade média do primeiro soldado para que os dois cheguem no mesmo horário. Ora, para eu saber aí a velocidade do soldado A, primeiro eu sei que velocidade média é igual a variação do espaço, né? Delta S, não vou botar, sobre delta T. Pronto, variação do espaço sobre o tempo. O espaço de B até C, eu tenho, tá aqui, ó, 10 km. Tranquilo? O espaço de B até C, 10 km. Só que o espaço de A até C, que André percorre, a questão não me deu. Não tem problema. Por quê? Vamos descobrir esse espaço agora. Esse espaço eu vou chamar de X, tá ok? Como é que eu faço para descobrir esse espaço, galera? Olha, primeiro a gente está vendo que está formando um triângulo com um ângulo de 120 graus. Esse lado aqui, galera, observe essa figura aqui, ó. Observe essa figura. Quando eu tenho uma figura mais ou menos assim, ó, que forma um ângulo de 90 graus, esse espaço aqui, ó, é fácil de você... Esse espaço aqui é fácil de você descobrir. Não é fácil? Por quê? Porque aqui é só você aplicar o quê? Aplicar Pitágoras, certo? E aí você descobre esse espaço. Mas quando você tem um ângulo que é diferente de 90 graus, por exemplo, que é esse caso aqui, no caso se o triângulo ele faz, por exemplo, 60 graus, certo? 60 graus. Ou então, nesse caso aqui, desse exemplo da figura aqui, ó, 120 graus. Então, para você descobrir essa área aqui, ó, para você descobrir essa área aqui, que é frente ao ângulo, você pode usar a lei do cosseno, tá certo? E como é que é a lei do cosseno? Ora, a lei do cosseno é fácil. A lei do cosseno fala que esse ângulo que eu quero saber, no caso que eu chamei de x, né? Então, esse ângulo que eu chamei de x ao quadrado é igual a esses lados aqui ao quadrado, no caso, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. No caso, meu ângulo aqui é 120. Então, como é que vai ficar aqui, galera? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado, que é o que eu quero saber, é igual a ao quadrado, que no caso um lado é 6, mais B ao quadrado, que o outro lado é 10, certo? Menos 2 vezes A, 6, que é B? B é 10, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 120, galera, é o seguinte, você pode fazer assim, ó. Cosseno de π menos 120, no caso π é 80, 60. Então, 180 menos 60, 120. E toda vez que eu tenho uma estrutura dessa aqui, ó, cosseno de π menos o ângulo, isso é igual a menos o cosseno do ângulo. Ou seja, menos cosseno de 60. Tá bom? Então, cosseno de 120
cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Certo? E quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1 meio. Beleza? Então, ó, x ao quadrado é igual a 36 mais 100 menos 2 vezes 6, 12 vezes 10, 120. Não é isso? Vezes, quanto é o cosseno de 60? Menos cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 120? Menos cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? 1 meio. Então fica menos 1 meio. Beleza? E aqui agora, ó, 136, sem medo de ser feliz. Menos com menos vai dar mais. É isso? Menos com menos dá mais. 120 dividido por meio, 60. Logo, x ao quadrado é igual a 196. Quanto é que é a raiz de 196? A raiz de 196 é 14. Certo? Achei que essa distância aqui, ó, de x é igual a 14. Agora, galera, como x é igual a 14 quilômetros, aqui é 10 e aqui 14. Agora sim, dá pra gente poder fazer a velocidade média, ok? Dá pra gente fazer a velocidade média. Só que o que ele quer saber? O que a questão quer saber? A questão quer saber o seguinte: quando é que qual é a velocidade que eu tenho que aplicar em André, para que André chegue ao mesmo tempo de Bruno? Qual é essa velocidade? Galera, para ele chegar, o segredo tá aqui, ó. Se ele vai chegar no mesmo horário, no mesmo tempo, então o mesmo tempo que é de André, ou seja, o tempo de André vai ser igual ao tempo de Bruno, correto? Então pronto, agora aqui, ó, ficou fácil, ó. Velocidade média de de André, é igual ao espaço de André, que é 14, sobre o tempo de André, que vai ser igual ao de Bruno. Qual a velocidade média de André? Não sei, vou descobrir. Agora vamos para a de Bruno. Velocidade média de Bruno é igual ao espaço sobre o tempo. Só que a velocidade de Bruno eu já tenho, tá certo? Velocidade de Bruno eu tenho, por quê? Porque a questão já me foi dada a velocidade. Então a velocidade de Bruno é 8 km por hora. Então velocidade média é igual ao espaço. Qual é o espaço? Já tenho também 10 sobre o tempo. Como eu quero igualar o tempo, eu vou jogar aqui, ó, vou jogar o tempo para cá, ó. Então vai ficar tempo é igual a tempo de André é igual a 14 sobre a sua velocidade média, que é o que eu quero descobrir. E o tempo de Bruno é igual a, vou fazer aqui a mesma coisa, vai ficar 10 sobre 8. Correto? Como o tempo de André é igual ao tempo de Bruno, logo eu vou igualar, ó. 14 sobre velocidade média de André é igual a 10 sobre 8. E assim eu descubro a velocidade. Aí agora ficou fácil, né? Depois que todo mundo viu, todo mundo fez. Velocidade média vezes 10 é igual a, faço o cruz credo, né? 148. Opa, errei aqui. Na verdade, 14 vezes 8, olha. 8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 4 dá 32. Então, 80 mais 32 dá 112. Certo? 112. Então, velocidade média é igual a 112 dividido por 10. Isso aqui, galera, vai dar 11,2 quilômetros por hora. Certo? Então, aqui, ó, x da questão 11,2 km por hora. Beleza? Então, gabarito aqui, ó. Letra D. Beleza? Ah, mas eu não consigo. Filho, cala a boca, vai estudar. Que vai dar certo, tá certo? Segue a dica. Que quando você vê uma questão igual essa, é só treinar por essa questão e fazer. Beleza? Valeu!